Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem o prazer de conversar com o Renato Marcília para falar sobre arbitragem e justamente num dia bastante interessante, que é o aniversário de 150 anos das regras do futebol. E ninguém melhor do que um árbitro de futebol com larga experiência, não só dentro de campo, mas também fora de campo, comentando, estudando, né? E claro que eu vou falar um pouquinho, fazer uma apresentação dele, mas assim que ele estiver aqui junto conosco, ele já pediu autorização aqui para a gente falar. Boa noite, Marcília. Boa noite. Como é que vamos? Estou escutando bem? Estou escutando bem, sim. Como é que vai? Tudo bem, João Felipe? Prazer falar contigo. Tudo bem, o prazer é meu, é um privilégio para mim, um privilégio para o escritório a gente poder falar e falar hoje num dia que, coincidentemente, não foi pensado. Hoje faz 158 anos que alguns jovens em um pub londrino criaram as regras do futebol. Então, essa coincidência é bastante peculiar. Mas, Só um pouquinho. Deve estar vendo aqui atrás. Deixa eu desligar esse ventilador que está aqui em cima. claro, Deve estar atrapalhando vocês lá no fundo. E para quem não sabe, que eu já vou me adiantando aí, depois desse pub elas foram levadas para o colégio em Cambridge, né? exatamente. E aí, dali, as pessoas dizem que é lenda, mas, segundo as fontes oficiais, o motivo pelo qual são 11 jogadores em cada equipe, né? Pô, por que é 11? Porque é 4-4-2, porque é 4-3-3? Não. É uma acidentalidade, segundo a história, de que as classes eram formadas por 10 jogadores, 10 alunos, cada turma, e um bedel, né? Que cuidava da turma, né? E daí vem a palavra bedel, enfim. Né? E na hora de jogar, era 10 contra 10, e o bedel não vai jogar, então bota o bedel aqui para dentro, para ele poder jogar também. Então aí ficou 11 contra 11. Algumas pessoas falam, não, isso aí é lenda. Não tem uma explicação outra mais plausível, né? Que não seja isso. Por que o 11 por 11? Qual foi a matemática feita, né? Qual foi o cálculo? Porque as próprias linhas do futebol, já nos adiantando aqui na questão das regras, para quem não sabe, elas são guiadas e organizadas pela International Football Association Board. Não é a FIFA. A FIFA normatiza apenas. A FIFA regula. A FIFA fiscaliza. É a chamada International Board, que é que comanda as regras de futebol no mundo. A International Board é formada por 4 integrantes pelos 4 países da Commonwealth, né? Do Reino Unido, que são Inglaterra, País de Gales, Irlanda e Escócia, e mais 4 integrantes da FIFA. E são 8 votos. Para você modificar uma regra, tem que ter 6 votos. Por isso a dificuldade de modificar uma regra. Você tem que ter 2/3 dos votos. Se os 4 integrantes da International Board querem mudar, eles têm que cooptar 2 da FIFA. Se a FIFA quer mudar, com os 4 votos, tem que cooptar 2 da International Board, ou seja, da comunidade britânica. Então, é muito difícil. Né? Agora, eu dizia, como esse negócio de 11 contra 11, realmente não há. De onde veio isso, mesmo levando-se em consideração que as linhas, por exemplo, demarcatórias do campo, elas têm toda uma digamos assim, uma coordenação. Né? Elas são lógicas entre si. Né? A pequena área tem 5,50 metros de comprimento
de profundidade, né? Da linha da pequena até a linha de fundo, são 5,50 metros. Da linha da grande área até a linha de fundo, são 16,50 metros, que é exatamente 3 vezes. E lateralmente é a mesma distância. Né? O mesmo vale. Por que é 7,32 por 2,44? É isso que eu ia falar, porque eu jogava no gol e eu nunca entendi o porquê dessa metragem. Por favor, aproveita. É porque em jardas é em jardas. O sistema métrico inglês era em jardas. E aí 7,32 por 2,44 é 8 por 3. Para eles é redondo. Para eles é redondo, entende? E assim vai. Né? E assim o pênalti, né? Que é 11 metros, é 10 jardas. 11 metros. Né? Os 9 metros e 15 também, né? Que é 9 jardas. Tudo existe uma relação matemática, uma relação métrica, digamos assim, nas linhas do campo, em todas elas. E é bastante interessante isso que você está falando, Marcília, porque o futebol ele é jogado assim desde então. Né? Claro que com algumas alterações, mas posso estar enganado, mas dos esportes que temos no mundo, praticamente ele mantém ali a mesma regra, eventualmente ele vai se adequando, se adaptando, mas a forma de jogar, ela mais muda em conteúdo do que no próprio contexto da regra, né? Exato. E aí, pegando esse gancho, né, você falou da International Board, que vira e mexe é um grande tema, muitos brincam falando que é muito difícil fazer aqueles anciãos mudarem de opinião com relação à regra, que eles são muito conservadores. Não, mas aquela história, aquela lenda dos velhinhos da International Board não existe. É tudo gente boa, faixa de 40 anos, 45, é gente ligada em futebol. É que tem uma questão nas regras, desculpe te interromper, Dom Felipe, é que o ex-presidente da FIFA, João Avelange, uma vez, ele já dizia, uma vez ele até me falou pessoalmente, olha aqui, ó, ele não gostava de inglês. Ele era muito refratário, uma certa distância, bronca, aquela disputa com o Stanley House, né, pela presidência da FIFA. E ele dizia o seguinte: tem 2 coisas que os ingleses fizeram que vocês não mudem, que são perfeitas. Regras de futebol e de tênis. E você não consegue mudar. No tênis, o máximo que mudaram, o que foi? Tie break. Para as partidas durarem 15 horas. E assim mesmo dura. Agora fizeram o super tie break, o Wembley. Mas a regra, como se joga, enfim, altura de rede, dimensões da quadra para simples e dupla, muda o material das raquetes, enfim, mas as regras do tênis não mudam. Regras de futebol. Criar o VAR, nós vamos falar. O VAR não mudou a regra. O VAR mudou a forma de tu utilizar a regra em benefício de um jogo mais justo. Né? Eu posso dizer que a última... Em tese. Em tese. Em tese. Pode-se dizer que a última grande modificação que houve na regra do futebol foi em 1991. Ela foi testada no Mundial Sub-17 em Trieste, na Itália. Né? E naquela se fez 2 testes. O primeiro teste foi a bola não poder... O goleiro não pegar a bola com a mão quando é passada por um companheiro. Né? Ela foi aprovada e isso aumentou em 8 a 9 minutos o tempo de jogo na partida de futebol. Ou seja, o jogador passa a bola para o goleiro, companheiro, ou até mesmo na cobrança de um arremesso lateral, o goleiro não pode colocar colocar a mão na bola. E mais os 6 segundos para repor a bola em jogo, isso não é modificação na regra. Né? E na mesma época teve o sobrepasso também para o goleiro, né? Que o goleiro tinha que dar 3 passos e chutar a bola. Mas no momento que criou os 6 segundos, não tinha mais motivo de existir o sobrepasso. Ele estava limitado pelo tempo. Né? E a outra modificação, e muita gente discute isso, que foi testada e foi uma tragédia. As pessoas dizem, por que a FIFA não muda, né? A FIFA, International Board, não muda isso na regra, que é a lei do impedimento. Olha, a lei do impedimento, se mudar, pode mudar o nome do esporte.
ele deixa de ser futebol, passa a ser qualquer outro nome. Porque a lei, é em cima da lei de impedimento que está, digamos assim, alicerçado todo o desenvolvimento tático e técnico do futebol. Todo. A ideia do impedimento, e isso eu vi na Inglaterra, não sei se é verdade, não sei se você sabe, se até se você concorda, mas que é justamente para dar uma igualdade de disputa entre os times. Muito por conta, lá no passado, tinha os times da elite, o time de empresas, mas alguns com bons jogadores, outros nem tanto. Então, começou-se a colocar algumas limitações justamente para equalizar, para dar mais vantagem, para não dar tanta vantagem para quem tem um grande ataque, por exemplo, e privilegiar quem não teria uma grande ataque. Tanto que o futebol dos esportes coletivos, é correto isso, talvez o único onde você não saiba o resultado final de uma partida. Eu fui árbitro internacional de basquete também. O jogo de basquete, você vai apitar o jogo, sabe quem vai ganhar. Com raríssimas exceções. Um grande time... O time muito melhor não perde o time muito pior. Se é meio parelho, está um pouco melhor, um pouco pior, daqui a pouco o jogador está com a mão boa no dia e desequilibra. Agora, no futebol, não. No futebol, você vê equipes, principalmente em campeonatos de mata-mata, equipes bem inferiores que acabam sendo campeãs das competições. A Copa do Brasil é um grande exemplo, né? Claro. Os torneios de Copas, os pontos corridos, a tendência dos pontos corridos é sempre o melhor vencer. Né? Haja vista a forma da NBA fazer os playoffs. Né? 5 jogos nas várias fases, até chegar à semifinal e final, 7 jogos. Por quê? Porque em 5 jogos ou em 7 jogos, a possibilidade de pior ganhar se reduz muito. Quanto mais jogos tiver entre duas equipes, a probabilidade do melhor vencer ela aumenta muito. Isso é para dar, digamos assim, para evitar justamente a injustiça. Né? Por isso existem os playoffs. Você faz um playoff de 2, 3 partidas, não vai mudar muita coisa. E para terminar, para terminar não, para completar o que eu estava falando, e a mudança da regra do impedimento, qual foi o teste que fizeram nesse Mundial Sub-17, lá em 1991, na Itália? Estenderam a linha da grande área até a linha lateral. Ok? E o impedimento ficou valendo só naqueles 16,50 metros da linha da grande área até a linha de fundo. Hoje, o impedimento é a partir do meio do campo. Não, quer dizer, deram mais espaço para os times se espalharem e só pode ter um impedimento só naquela linha de 16,50 metros. Foi uma tragédia, eu vou dizer por quê. O que os treinadores fizeram no primeiro momento? Bom, o que estava atacando colocava 3 jogadores lá junto à meia-lua, ou espalhados ali junto à linha da grande área. Hoje, se tu está te defendendo muito, para atacar, tu coloca 2, 3 atacantes até o meio do campo. Porque além do meio do campo, se a outra equipe traz os zagueiros para a linha do meio do campo, o jogador fica em posição de impedimento. Sim. E agora não. Agora é a linha da grande área, é o limite. Então, ficaram 3 atacantes lá na linha da grande área. O que o outro defensor, o outro técnico faz nessa hora? Se tu tem 3 atacantes, você coloca 4 defensores. Um para cada um, mais um na sobra. Não? Que é o normal, que você joga sempre com uma sobra. Bom, aí tu tem 7 jogadores. Tem 7 jogadores junto a uma grande área. Só que o outro jogador, outra equipe que está marcando, bota 3 atacantes lá na outra grande área. E o outro técnico puxa 4 zagueiros para marcar esses 3. Aí tu tem 7 jogadores juntos ali perto da linha da grande área de uma equipe, 7 no outro lado do campo, são 14. Não? Tira os 2 goleiros, 16. Pô, sobrou um hectare quadrado para 6 caras brincar de bola. E fica jogo de extremidade, dando chutão um pro lado pro outro, ver quem acerta o atacante primeiro. Ficava 6, que é pelada, porque a gente chama pelada aqui no sul, né? Pelada de rua. Né?
Porque o futebol, não adianta. Ele se decide, quer dizer, decide ao gol, mas quem comanda, quem toma conta do meio de campo, é quem chega mais facilmente ao gol adversário. Por isso que aquele chutão lá para frente, chuta, dá a balão lá para frente, é a ilusão de 10 segundos. Porque a bola vai, depois ela volta. Ela vai e volta. E agora não, quais são os times que melhor chegam dentro? Pega times parelhos, né? Não vamos pegar times desiguais, mas vamos pegar times mais ou menos parelhos. Quais são aqueles times que conseguem, digamos assim, apresentar um futebol mais atraente e vencerem a maioria das partidas? Aqueles que têm mais jogadores de técnica no setor de meio de campo, de qualidade no meio de campo, que fazem a bola andar, né, com inteligência. Tem que ter a inteligência do jogo, a leitura do jogo, a técnica, a habilidade, né, e o domínio do meio de campo para fazer a bola chegar lá. Não adianta, é aquela história. Não, eu estou perdendo, vou colocar 4 atacantes lá na frente. Tá ok? Tu vai perder mais fácil o jogo. Quem é que vai fazer a bola chegar nos atacantes agora? Dando balão lá para frente? Não, o balão, o atacante está de costas e a defesa está de frente. Que estatisticamente também a Inglaterra, que desenvolveu aí o modo chutão de futebol, foi por estatística. Tantas vezes a bola na frente, ela vai sobrar para o atacante e vai fazer o gol. E eu cheguei a ver há algum tempo, acho que na Sport TV, se eu não me engano, na ESPN, eles estavam fazendo esse comentário e tinha quem comentasse que mas a Itália jogava retrancada. Mas exatamente o que você falou, tinham jogadores de qualidade, eles carregavam a bola. A Inglaterra ela podia dar o chutão, eventualmente ela fazia o gol, tanto que ela ganhou uma Copa do Mundo, mas a Itália ganhou 4. Porque ela é trancada, mas os jogadores de defesa dela têm a qualidade para carregar a bola. Não, e agora não é mais assim. Você vê o futebol inglês, a Premier League, a qualidade de equipes como o Manchester City, o Liverpool, todos com a bola trabalhada. Né? Mas aí também teve uma importância muito grande de uma série de treinadores de outros países europeus que os ingleses contrataram. O primeiro que foi para lá, 20 e poucos anos, foi o Arsène Wenger. Foi multicampeão pelo Arsenal. Hoje é o diretor de competições da FIFA. Né? E depois outros treinadores, como o Conte, da Itália. Aí os próprios. Aí a evolução e depois isso, a globalização. A partir da Lei Bosman, em 95, né, que liberou os jogadores de qualquer país europeu para jogar dentro da Europa, sem ser considerado estrangeiro, não estava dentro dos limites de estrangeiro, isso fez com que jogadores de muita qualidade fossem jogar na Inglaterra, que passou a ter a liga mais rica do mundo, né? Pela sua organização, principalmente, e levou isso a nova cultura futebolística para a Inglaterra. E aí o que nós vimos? A Inglaterra chegando numa final de Eurocopa, a Inglaterra chegando numa semifinal de Copa do Mundo, que não acontecia há muitos anos. A Inglaterra, para quem não sabe, foi campeã mundial sub-17 em 2019 e sub-20 em 2020, vice-campeã europeia de sub-21. Quer dizer, já na formação dos seus jogadores, já há uma formação de qualificação. E agora, com o Brexit, eles criaram também, além de uma transição que houve com a comunidade europeia na negociação, mas, de qualquer maneira, ficou muito mais difícil você contratar jogadores agora de fora, isso fazendo com que os clubes tenham que, obrigatoriamente, trabalhar na formação de novos jogadores. Nessa formação, a Inglaterra já começou a se destacar nas categorias de base, de sub-17, sub-19 e sub-21, e isso vai dar resultado. A médio e a longo prazo, isso traz resultados. Com certeza. E agora, indo mais, temos os 11 jogadores, né, 22, 11 para cada lado, e a função do árbitro, o homem de preto que não encosta na bola, para quem, como se brinca muito, dentro dessa evolução que você, querendo ou não, você pegou um pouco também de modificações de regra, tem uma questão boa também, né? É o homem de preto que não toca na bola. Puxa, mas eu corria de preto dentro do campo, mas eu corria de preto, e a bola passava do meu lado com a bola o Rijkaard, passava o Overmars, né? Passava.
Você jogou com grandes craques que muitos jogadores não jogaram, né? Eu tive o privilégio. Na minha época, Romário, Raí, na época de 94, aquela seleção toda jogava. Na época eu jogava aqui no Brasil, né? Leonardo, Renato Portaluppi, enfim. Então, Na Copa de 94. Esse privilégio também, né? Na Copa de 94, quais foram os jogos que você. Foram 2 jogos, né? Foram 2 jogos. Foi Bélgica e Holanda, na fase de grupos, né? A Bélgica ganhou de 1-0 até esse jogo. E depois, nas oitavas de final, a Suécia com a Arábia Saudita. A Suécia depois viria a ser adversário do Brasil na semifinal. Aí, como o Brasil passou para as quartas de final, aí os árbitros dos países que estão classificados, eles saem fora porque para não haver conflito de interesse, né, no cruzamento das seleções. E nessa hora o árbitro torce para a seleção ficar ou sair? Não, torce para ficar. Não, você não consegue torcer contra o país. Mas algo interessante, eu brinco sempre, né, sobre essa discussão, porque eu tive azar. Eu optei 3 campeonatos mundiais. Né? 2 sub-20, Portugal em 91, Austrália em 93 e a Copa do Mundo em 94. Nos 3, o Brasil foi para a final. Ossos do ofício, né? E como que é a experiência? Compartilha um pouco com a gente como é a experiência, porque a gente tem mais contatos com árbitros aqui da região aqui de São Paulo, né, que também apitam grandes jogos, mas de Copa do Mundo não é sempre, né, são poucos. Como que é essa experiência de apitar uma Copa do Mundo? Como que é aplicar a regra ali na hora, no calor, literalmente no calor que estava lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos estava muito quente. Eram os jogos em função do fuso horário, para atender o maior mercado consumidor, né, e publicitário, que é o europeu. Os jogos eram meio-dia, 1h da tarde. Eu apitei nesse jogo da Bélgica, Holanda, foi em Orlando. Fazia 41, 42 graus, com aquela umidade que tem em Orlando. Então, havia todo um controle, né, de utilização de líquido, controle médico, começou a se fazer naquela Copa do Mundo. E, terminado o jogo, assim que eu entrei no vestiário, a equipe médica já estava lá e diz: olha, tira a roupa, não bebe nada, né, e sobe na balança. Né, porque nós estamos fazendo todos esses controles. Depois agora, em seguida, tu vai te hidratar à vontade. Pô, deu 5 quilos. Caramba! Que era líquido puro. A umidade de 80% a 40 graus, você transpira demais. E olha que no intervalo do jogo, evidentemente, tinha uma reidratação. Né? Naquela época, vocês corriam mais do que hoje, né? Tem uma diferença no preparo físico, né? Obviamente não que não fosse naquela época, mas por toda a evolução. A quilometragem do árbitro aumentou ou diminuiu ou se manteve dos anos 90 para cá? Aumentou porque a velocidade do jogo aumentou. E você tem que estar permanentemente mais perto da jogada. Se os jogadores estão correndo mais. Isso eu falo, aqui no Brasil, a gente não pode tomar muito como base, né? Fica na faixa de 10 quilômetros, 11, tal. Você vê que é uma bola mais tocada. É uma bola... Né, os próprios jogadores brasileiros que vão para a Europa e voltam para cá, já em fim de carreira, porque lá ninguém mais quer eles lá, eles vêm para cá e aqui são transformados em ídolos. Né? Ninguém sabe por quê, porque já veio para cá, já tomaram todo o sumo desse, manda o bagaço, mas com compensação jogam no nome. Mas eles dizem. Eu ouvi jogador dizer. Aqui no Brasil eu jogo até os 40 anos. Lá eu não passo 32, 33, 34. Porque lá a intensidade, nós vemos isso. Muita gente vê um jogo, por exemplo, com o Manchester United agora e Liverpool, 5-0, e outros. A gente olha assim, pô, eles praticam outro esporte. A intensidade e a velocidade do jogo é muito grande. Então, evidentemente, o árbitro lá também tem que correr mais. Ele não pode ficar distante da jogada. Ele não pode ficar nem tão distante que não possa discernir com clareza o jogo e nem tão perto em que vá atrapalhar a jogada, o desenvolvimento do trabalho dos jogadores. Uma distância ideal é na faixa de 7 a 10 metros, sempre olhando o lance lateralmente, nunca verticalmente. Na verticalidade, você pode perder o contato, porque um jogador pode sobrepor ao outro, né?
na sua linha de Sim. visão. Então, você tem que olhar o lance verticalmente, sempre de uma forma lateral. Por isso também a questão da arbitragem. Por isso a diagonal. O árbitro corre em diagonal, a diagonal inversa dos auxiliares, para poder enxergar o lance lateralmente, que é a melhor forma de enxergar. Isso aí é invenção dos ingleses também. Você enxerga lateralmente a jogada e, ao mesmo tempo, você tem a visão, enxerga lateralmente, você tem a visão dos bandeiras, correndo na diagonal oposta, e deixa a parte do campo importante do campo para os jogadores, para não atrapalhar. Isso aí não é invenção. Não sei o que não. Foram os ingleses que criaram isso aí também. E com muita lógica. E claro que eventualmente acontece, né? Os jogadores às vezes estão ali na frente, por melhor que o árbitro seja posicionado, e a gente já viu isso muito no futebol. O árbitro ele acaba interpretando mal, interpretando o lance, né? E não propositalmente, pela circunstância do lance, a velocidade. E essa é uma questão, né, que eu acho bastante interessante, até do VAR. Eu vi alguns árbitros comentando, até poucos, né, que ainda, pelo menos aqui no Brasil, os árbitros talvez não estejam entendendo como efetivamente olhar para o... Nem entrando no assunto de quando ele é chamado para o VAR, mas de como assistir o lance no VAR. Né? Muitos do começo colocavam em câmera lenta. E tem uma coisa muito interessante que eu vi num congresso em 2018. Eu não me recordo agora quem era o árbitro, se era o Simon. Acho que era o Simon. Ele colocou 4 lances de carrinho, né, de chegada, e era muito interessante que todos os lances em velocidade, 2 lances em velocidade, só não foi nada. Em câmera lenta você via que pegava. E outros 2 lances que você achava que ia quebrar a perna do atleta, a hora que você via não pegar, e por outros ângulos não pegavam. E ali, por acaso, não se falava muito de VAR, mas acabou sendo falado justamente do calor do jogo, como as coisas acontecem. E aí veio o VAR, e tem muitos lances que quando você passa em câmera lenta, por exemplo, parece que é pênalti. Quando você passa uma velocidade normal, você entende como uma jogada normal. Como trabalhar isso? A câmera lenta, ela superdimensiona o fato. Qualquer lance, às vezes, qualquer contato pessoal na câmera lenta, ela vira falta, ela vira infração. E não é, porque o futebol é esporte de contato. É da essência do futebol o contato. 90% dos contatos que existem dentro do campo não são infrações. Né? Então, a câmera lenta ela te dá uma visão que não é do jogo real. É a história, o jogo do campo e o jogo da TV. São jogos diferentes. Então, o protocolo do VAR, ele estabelece que o árbitro ele deve ver o lance por câmera lenta, chamado slow motion, para poder ter certeza do contato. Ela facilita a visualização do contato, a câmera lenta. Agora, você não pode interpretar pelo contato, pela câmera lenta. Aí você tem que passar o lance novamente em velocidade normal e aí interpretar, que é a interpretação que você teria no campo. Só que tem um problema nisso aí. Você já viu antes o lance em câmera lenta. E aí, quando vai ver em velocidade normal, você já está sugestionado pelaquilo que você viu e que você está disposto a marcar depois de ver o lance. Por outro lado, já entrando na questão do problema do VAR, principalmente aqui no Brasil, se criou uma ideia no torcedor, de uma forma geral, e jogadores também, de que se o árbitro for chamado para ver o lance no monitor, é porque ele vai ter que mudar a marcação dele de campo. Ou seja, se ele foi chamado, é porque viram algo que ele não tinha visto. Bom, em tese é isso. Viram o que ele não viu. A questão é o seguinte, é que o protocolo do VAR, ele estabelece de uma forma muito clara as 4 situações, que é pênalti, gol, tem que ser checado. Pênalti, gol, impedimento e identificação equivocada do jogador. Dá o cartão amarelo para o 9, para o 8, enfim, qualquer coisa desse tipo. São essas 4 situações. Mas também coloca, e aí é o ponto principal da diferença do VAR daqui, futebol europeu, principalmente Premier League,
né? E mesmo até na Liga Espanhola, que é um país latino, é o seguinte: o VAR ele tem que interromper, ele tem que entrar na discussão quando ele vê algo que é inquestionavelmente um erro gritante do árbitro. Não pode ser aquilo que ele, árbitro, que está no VAR, numa cabine com ar-condicionado, água mineral, como eu estava na cabine da Globo, com água mineral, ar-condicionado, para dizer se era falta ou se não era, pênalti ou não era, e é fácil, aí não erra nunca, né? Não é esse o lance. Tem que ser o lance aquele que a ética repudia, que ninguém aceita. Não pode ser aquele lance que as pessoas discutem, foi ou não foi? Ah, mas o VAR foi, mas tocou ou não tocou. Não é esse lance que o VAR, não foi para esse tipo de lance que o VAR foi criado. O VAR foi criado para acabar com a injustiça flagrante. A bola que não entrou e o juiz não deu o gol. Vamos a alguns exemplos? Vamos. E vou dar o principal exemplo, que foi o ponto de inflexão na regra do futebol, aonde se passou a pensar de uma forma muito forte de que tinha que ter o auxílio do recurso eletrônico na arbitragem. 2010, Copa do Mundo da África do Sul, Alemanha e Inglaterra. O Lampard chuta uma bola de fora da grande área, a bola explode no travessão e cai 40 centímetros. Quica 40 centímetros dentro do gol e volta para o campo. E o goleiro alemão pega a bola e já toca para frente. O árbitro é o Uruguai Jorge Larrionda, e o auxiliar dele, eu não me lembro agora o nome e o apelido dele, porque ele era muito parecido. O bandeira dele era o Mr. Bean. Era o apelido dele. É o Uruguai. Agora não estou me lembrando do nome. Entrando no Google, aí vai ver quem era o árbitro, quem era o bandeira. Mas era o chamado Mr. Bean. O que acontece? Mas como é que o bandeira não viu se ele está mais ou menos na linha da grande área? Meu amigo, uma bola chutada desse jeito, ela vai a 200 km por hora. Ela vai chegar no gol muito mais rápido que o bandeira para correr até a linha de fundo e enxergar se ele entrou ou não. Quer dizer, aí é a falibilidade do ser humano. Né? Bom, mas aí tem que mudar. Tem que mudar por quê? Porque foi claro, porque o mundo inteiro viu na televisão, e aí começa a se questionar a integridade da competição. Esse é o problema. O árbitro está comprado, a FIFA está comprada, o jogo não sei do quê, o goleiro faz isso, o cara... Aí todo mundo começa a chamar a teoria da conspiração. E aí o que acontece? Isso, de uma certa forma, quem trabalha no mercado de gestão do esporte, eu sou professor de gestão esportiva, gestão de esporte do curso FIFA CIES da Fundação Getúlio Vargas, né? E quem trabalha com esporte sabe. Bom, caiu a credibilidade da competição, o patrocinador dá um passo para trás. Ele não quer associar a sua marca, a grande empresa não quer associar a sua marca a uma competição viciada. Porque ela quer vender os seus produtos para todas as pessoas. E no momento que ela está com a sua marca associada a um mau produto, a um produto que não tem confiabilidade, ela está perdendo dinheiro. Vale para patrocínio de atletas. Tem o caso do Robinho com o Santos. Né? E nós temos visto várias situações como essa. É uma forma de compliance, né? De garantir o melhor cumprimento da regra do jogo, justamente pelo ser humano ser falho na atuação. É a maneira limpa do esporte para que o torcedor não se sinta ludibriado. Né? Então, aí isso começou a pensar, né, numa forma de dar mais justiça, uma decisão mais justa, em função disso. Para não tirar a credibilidade do esporte, a credibilidade das competições. Né? E não perder os seus patrocinadores. Porque tivemos outros muitos exemplos. O gol de Maradona, com o VAR seria anulado. O próprio gol da Alemanha contra a Inglaterra numa final, mas foi o contrário, né? Aquela entrou ou não entrou? 66. O gol de mão do Thierry Henry, ele aparou a bola com a mão no jogo que tirou a Irlanda da Copa do Mundo. Iria para pênalti ainda, tinha mais um jogo, mas enfim, ali eliminou a Irlanda da Copa do Mundo e levou a França para a Copa de 2002. No jogo, me lembro, Brasil e Espanha na Copa de 86,
o Michel, da Espanha, chutou um lance parecido com o Lamba. A bola explodiu no gol do Carlos, caiu 30 centímetros atrás do Carlos. A bola entrou, saiu, e o jogo segue. E o Brasil ganhou da Espanha o jogo. O famoso passo para frente do Nilton Santos na Copa de 62. Fez contra a Espanha. Deu um passo para frente. Se o Brasil empata, perde aquele jogo, estava fora da Copa. Acabou sendo campeão mundial de 62. Aí a memória seletiva das pessoas não lembra, né? É a favor? Quando é para o meu time, não tem problema. Claro, quem bate não lembra, quem apanha não esquece. E assim nós temos vários outros erros. Brasil e Turquia em 2002, né? Hein? O Brasil e Turquia em 2002, o pênalti do Luizão também, que foi fora da área. Foi fora da área. Quer dizer, foi para essas situações que o VAR foi criado. Né? E nisso aí ele provoca justiça. Eu vou dar um exemplo. Em 2014, na Copa do Mundo, o Brasil não tinha VAR. Foram marcados 15 penalidades máximas. Em 2018, foi a primeira Copa do Mundo com árbitro de vídeo. Foram 29. Ninguém vai brigar, ninguém vai provar para mim, ninguém vai me convencer de que no Brasil teve 15. Só 15. Sem VAR. E de que teve 29 na Rússia. Aqui teve 15 porque os árbitros não viram. E se tivesse VAR, teria tido 27, 28 ou 29 também. E se na Rússia não tivesse árbitro de vídeo, também teria tido 14 ou 15 pênaltis marcados. Até pelos impedimentos que acabam sendo marcados, às vezes, que pega até os próprios narradores de surpresa. Eu, pelo menos, acho uma meia dúzia de jogos, eu falei, mas comentando em casa com meu pai, que pênalti, que impede, por que o juiz apitou? Porque parou aí na origem da jogada, porque passa, né? E aí tem uma discussão, até entrando na efetividade do VAR, se ele também seria para isso, né? Esses lances aí, o jogo vai acontecendo, vai acontecendo, sai o gol, aí um VAR chama e fala, olha, foi lá atrás, na origem da jogada, 3 minutos antes, o atleta estava impedido. E eu já vi muita discussão. Isso também é um erro que justificaria o VAR interferir? Mas é porque desculpe te interromper, Felipe, o impedimento ele é matemática aí, é computador. Entende? Se vai, assim como tem um impedimento claro, que o árbitro às vezes erra, a bandeira erra, tem aquele que é ajustado, que é a maioria deles. São ajustados que hoje não tem mais erro. Praticamente o erro cai para zero. Né? Porque é computador. O que se pretende, e aí é um trabalho que o Arsênio Wenger vem fazendo na FIFA, ele está tentando modificar a cabeça das pessoas, é alterar o conceito do que é impedimento na linha do quarto de vídeo. Hoje, se o atacante tiver com qualquer parte do seu corpo ligeiramente avançada, exceção aos braços, né? Porque não conta, porque não pode jogar com a mão, a lógica é essa, mas se está ligeiramente avançado, ele está impedido. Correto? Sim. Às vezes puxa vida, o cara está com o tornozelo ali na frente, mas está impedido. 4 centímetros. Ele quer alterar isso. O que ele quer fazer? Se qualquer parte do defensor estiver, digamos assim, na mesma linha do atacante, não é impedimento. Ou seja, se o atacante tiver o corpo inteiro na frente, mas o pé do defensor tiver 5 centímetros na mesma linha do atacante, não é impedido. As pessoas vão dizer, não, mas também é a mesma coisa. Não, não é. É que inverte. Olha a quantidade de gols que vão ser marcados e hoje são anulados. Né? E vai fazer com que os defensores tenham mais cuidado na marcação. Até para entender essa lógica, é só inverter. Hoje é o zagueiro, a posição de impedimento, é só inverter a posição, usar como se o zagueiro fosse para trás, dando condição, na verdade, pegando uma parte da linha. E basta passar uma linha, não precisa ter duas. Hoje tem que ter 2 linhas, né? Eles botam uma linha vermelha e uma linha azul para o atacante e para o defensor. Nesse raciocínio do Wenger, basta tu ter uma linha. Se passar uma linha
entre os jogadores e ela, em algum momento, passar pelo corpo dos dois jogadores, ele está em posição legal. E isso privilegia o gol, que é o que se procura no futebol, né? Então, porque hoje a discussão toda, poxa, é o gol por causa de 2 centímetros, 4 centímetros, de 8 centímetros, é essa a injustiça. Então, está tendo uma discussão muito forte. Ele está tendo dificuldade de implantar isso aí, é uma questão muito cultural, vai ter que trabalhar muito, mas a ideia do Arsène Wenger é essa, é inverter o conceito da aplicação do lei de impedimento. Para variar, os ingleses tiveram uma ideia mais inteligente, como sempre, na hora de aplicar a regra de futebol. Sabe o que a Premier League fez no VAR? Para acabar Não sei. com esse impedimento de 2, 3 centímetros? Olha só aí, olha a esperteza. E ninguém reclamou, porque é igual para todo mundo. Engrossaram a linha do VAR. Poxa. Claro, em vez de você fazer a linha que analisa a situação de defensor, aquela linha bem fininha, que vai dar 2 centímetros, está impedido, eles engrossaram a linha no computador. Ora, a linha agora não vai ser mais de 1 milímetro, vai ser de 3 milímetros. Pronto, é o suficiente para acabar com o impedimento de 4, 5 centímetros. Vai ter que ser um impedimento maior. E aí o impedimento maior é o impedimento mais que as pessoas aceitam com mais naturalidade. E como nós estamos vendo, como no campo ninguém consegue ver essa diferença. A realidade é essa, no campo ninguém vê. Questão fechada. Isso aí faz parte, isso aí não é erro. É falibilidade humana. Né? E na televisão, a linha está marcando que está legal, mesmo que ela tenha sido engrossada, ela é igual para todo mundo. Ela vale para um lado e vale para o outro. É aquela velha história, né? A banca paga e recebe. Então. E privilegia todos os ataques e facilita a vida do árbitro, principalmente do bandeirinha, que dá mais tranquilidade, porque a vida do bandeirinha, eu hoje não mais, mas durante muito tempo eu fiquei atrás de bandeirinhas em campo de futebol. E dependendo do estádio, é uma pressão pela velocidade do lance e justamente para enxergar esses. Né, tem alguns bandeirinhas, São Paulo e Liverpool, acho que os 2 impedimentos que foram dados, Bandeira acertou com uma precisão cirúrgica, mas acontece de errar justamente por isso. E a tecnologia ela foi muito bem-vinda. Que é interessante que o impedimento ele é quase que uma cláusula pétrea dentro do futebol. Ela é imexível, né? Como diria o outro. Ninguém quer mexer no impedimento, porque tem até medo de mexer no impedimento. Vai mudar o futebol, vai mudar o esporte. Mas não é nem uma questão de flexibilizar, mas é uma questão de aplicar melhor o impedimento. Porque durante muito tempo ele foi absolutamente rígido. E mais atrapalha do que ajuda. E com a tecnologia é possível essa flexibilização, porque facilita o jogo, facilita para a arbitragem trabalhar. O gol sai, já analisa, o árbitro não precisa olhar nada, segue o jogo e dá muito mais dinâmica, porque o medo da tecnologia no futebol também são as excessivas paradas, que aqui está acontecendo muito. Né? Justamente, talvez, pela inversão da filosofia do VAR, né? Mínima interferência para o máximo benefício. Isso. Aqui, aparentemente, está acontecendo o contrário. Aqui acontece o seguinte, nós não vemos, né, na Europa, Premier League, principalmente na Inglaterra, a quantidade de interferências do VAR no jogo. Por uma questão de treinamento e por uma questão de cultura, de que o VAR lá ele sabe e ele tem aquela consciência de que ele está ali como um auxiliar do árbitro. Como é o Bandeira, um auxiliar do árbitro. Mas quem tem que decidir é o árbitro. Então, ele só pode interferir se, na realidade, há um erro flagrante, como estabelece o protocolo. Qualquer erro menor ou de interpretação, em que o árbitro está perto do lance, eles não interferem. Por que eu vou interferir, mesmo estando vendo algo um pouco diferente dele, lá dentro do campo, se ele está a 5 metros, 4 do lance? Porque dentro do campo, você tem a sensação do jogo. Você tem a maneira como o jogador vai na disputa da jogada. Isso é que é a questão da interpretação.
Você consegue discernir, né, a intenção, a violência, como é que o jogador está indo na disputa da jogada. A televisão é fria. Lá numa cabine, eu estou vendo um jogador disputar uma bola com o outro que não me diz nada. É muito fria. Ali dentro do campo, você vê um jogador trincar os dentes. Ir numa disputa de bola com o dente trincado e bufando. E você está vendo de que forma ele está indo nessa disputa de bola. Se tem maldade ou se não tem. Tudo isso, e o VAR não pode assim, entrar nessa discussão. Ele tá sentado, ar-condicionado, o outro está lá correndo a 4 metros do lance, está administrando o jogo, e o outro tem o sentimento do que está acontecendo dentro do campo, nas relações entre os jogadores. Às vezes, um determinado lance ele não acontece isoladamente. Ele acontece como consequência de uma série de outras situações que vinham se acumulando ao longo da partida e que o árbitro tem conhecimento disso, porque ele está acompanhando o lance. É a chamada administração do jogo. Né? Então, não pode deixar na mão do VAR. O VAR não pode interferir dessa maneira como interfere no Brasil. Quem tem que apitar o jogo é o árbitro, porque, diferentemente do tênis, do basquete, que tem VAR, do voleibol, que tem VAR, futebol americano, esses esportes são esportes em que a mecânica do jogo é anda, para, anda, para, anda, para. E não atrapalha o andamento da partida. Não atrapalha a fluidez do jogo. O futebol é diferente. Quanto mais parar, pior fica. Tudo é feito na regra para que o jogo ande o máximo possível. Aí que está a beleza do esporte, do futebol. A essência do futebol é ele parar o mínimo possível. Seja por falta, seja para bolas saindo pelas linhas laterais ou linha de fundo. Ao contrário, no jogo de tênis, eu me lembro um levantamento que foi feito numa final do Aberto da Austrália, do Djokovic com o Nadal, que o jogo durou 5 horas e 45 minutos. O bolinha trocada entre eles dentro da quadra foi 1h30. Nós não temos ideia disso. As outras 3h40, 3h50, era troca de lado, senta no banco, para aqueles 20 segundos para sacar, recebe a bola do goleiro. Revisão de lance, eventualmente. Mas, ou seja, aí quando tu dá uma parada dessa para revisar o lance, o challenger, né? O que altera no andamento do jogo de tênis? É mais uma coisa. É mais uma paradinha de 30 segundos. E depois, detalhe, no tênis, você não interpreta nada e não tem que olhar nada em vídeo. A bola saiu ou entrou. Tem uma frase que diz o seguinte: é uma bola 99% fora, ela é 100% dentro. Claro. Triscou ali, está 99% fora, está 100% dentro, meu filho, é boa. Acabou. Né? Vale para o futebol também. Né? Essa lógica. É o seguinte, aí no basquete, é um jogo de começa, tempo, o jogador para, aí tu para ver se o jogo houve a falta ou não houve. O que muda? Foi uma parada. São jogos verticais, né? No voleibol. Não tem. O basquete tem alguma interpretação nas decisões. Voleibol. A bola saiu ou não saiu no fundo da quadra, na lateral? A bola tocou no bloqueio ou não tocou? É tudo decisão, como se diz, de computador. É olhar matemática e ver se tocou ou não tocou. O computador decide se a bola saiu ou não saiu, se a bola tocou ou não tocou na mão do jogador do bloqueio. Ou seja, não tem que interpretar nada. Entende? Então, é muito mais fácil você tomar a decisão e é muito mais rápido, porque não tem que interpretar. Mas para você que viveu muito isso, talvez foi uma opinião que eu dei outro dia. Eu não sei se eu posso estar certo ou até exagerado, mas eu fico com a sensação hoje que o VAR ele acabou expondo o pior lado da nossa arbitragem. Mas quando eu digo isso, eu digo não por incompetência, muito pelo contrário, mas muito talvez pela falta de profissionalismo, do árbitro ser um profissional contratado da CBF, exclusivamente árbitro, para poder lidar com aquilo.
E por que eu fiz esse raciocínio? Eu não consigo me lembrar qual o jogo da última Copa que o Brasil jogou. O mesmo árbitro que apitou agora a final Brasil e Argentina da Copa América apitou um jogo do Brasil na Copa e ele foi chamado diversas vezes pelo VAR na partida. E ele sempre, para o meu critério, acredito que ele seja realmente muito bom árbitro pelas partidas que eu já vi dele. E ele, muito em cima do lance, ele punha a mão, ele ouvia e percebia que ele falava que ele não ia e seguia o jogo e seguiu porque ele estava em cima do lance. Claro que eu não sei se também ele é um árbitro profissional, unicamente árbitro, mas para contextualizar, será que talvez essa preparação mais específica, o árbitro viver só da arbitragem efetivamente, claro que com muito mais recursos subsídios, que não é só isso, todo o entorno faz a diferença, não ajudaria a melhorar o VAR? Porque a impressão que dá aqui é que quando veio o VAR, a comissão de arbitragem da CBF, com absoluto respeito ao Gaciba, mas vamos tentar consertar com a tecnologia algumas falhas que nós temos. Como que você vê isso, Marcílio? De uma certa forma, os árbitros no Brasil, eles passaram, principalmente os bandeiras, passaram a usar o VAR como bengala. Vamos tocar, se eu errar, o VAR me chama. E o objetivo da criação do árbitro de vídeo, do recurso, não é essa, né? Ou seja, houve uma certa acomodação. No caso, eu não me lembro qual foi. Não sei se foi o Vilmar Roldão, colombiano, que captou esse jogo, Brasil e Argentina. Agora não estou lembrado. Que é um grande árbitro. Mas, enfim, é evidente que a profissionalização ela é importante. E no Brasil não se faz porque ninguém quer assumir o árbitro. Quem é que vai assumir? Carteira assinada. São 400 árbitros, mais ou menos, no quadro da CBF, do país todo. Poderia, não, mas vamos profissionalizar 20 que atuam na Série B, mais 20 na Série A, Série B, Série C, 20, 40, 60. 60 para 30 jogos, dá, um pouco mais. Mas aí cria um problema. Parece que o Sindicato Nacional, não, se profissionaliza 60, tem que profissionalizar os 400. E aí tem uma série de questões que diz respeito à legislação de cada estado, de ISS, INSS, é diferente. Inclusive os valores, quando um árbitro, o valor é o mesmo quando ele vem ao Rio Grande do Sul, aqui acumula o que ele ganha, na hora de descontar o imposto de renda dele. Em outros estados, parece que São Paulo, desconta só pelo que ele ganha naquela partida. Ou seja, tem que uniformizar. Arrumar isso aí de uma forma nacional. Bom, não tem nada. Aí a briga de ICMS no Brasil. Cada estado faz o seu. Estou tentando resolver tudo de uma vez só. Enfim, né? Imagina em jogo de futebol. Agora, realmente, você hoje tem em que o árbitro ele recebe por partida. Se ele trabalha, ele ganha. Se ele não trabalha, ele não ganha. Luiz Flávio de Oliveira é árbitro da FIFA. Ele tem um rompimento do tendão de Aquiles, ficou 4 meses sem apitar. Ele ficou 4 meses sem receber. Um árbitro da FIFA chega a tirar 25 mil, às vezes 30 mil por mês, né? Brutos. Aí tira os descontos todos. Né? E fora o que ele ganha quando ganha em dólar para apitar no exterior, Copa Libertadores da América. Aí ele para de apitar. Ele não tem proteção nenhuma, não tem seguro-saúde, não tem nada. Se ele não faz, o dele, pessoal. Hoje, qualquer grande empresa oferece seguro-saúde para os seus funcionários. O árbitro tem essa proteção. Ele para e não ganha nada. E aí é que eu defendo, deveria ter um valor fixo e mais um adicional por atuação. Mas você tem que ter um fixo mínimo para ter uma proteção. Senão o árbitro tem que ter outra profissão. E aí ele não vai se capacitar como deve, porque ele vai dar prioridade à sua profissão, que é que ele vai viver depois que ele parar de apitar futebol. Na Inglaterra, a Itália também agora tem árbitros profissionais, eles podem ter suas profissões, né, mas são obrigados a cumprir com todos os pré-requisitos de treinamentos físicos, técnicos, psicológicos, nutricionismo, fisioterapia, psicólogo, testes psicológicos, acompanhamento que exige dos árbitros, tudo. Mas aí o cara vai ficar 2, 3 horas por dia, o problema dele, quer apitar, tem a profissão dele, mas esse tempo diário ele vai ter que dedicar ao futebol para ser profissional. Aí o que acontece?
os principais árbitros que a gente vê toda semana disputando a Premier League, olha, dependendo do árbitro, eles variam de um salário anual assim, entre 180 e 300 mil libras. A libra está 7,50. Vamos botar na baixa de 200, dá 1,5 milhão por ano. 1.400.000, isso aí. 200 e pouco, 1,5 milhão e 600 mil reais por ano, ou seja, 150 mil reais, mais ou menos 140, 150 mil reais. Tem aqueles tops que eu ganho 300 mil libras por ano. Ah, bom, mas lá a vida é muito mais cara. Claro que eu sei que Londres é caro, é muito caro, apesar de ser uma cidade espetacular, maravilhosa para se viver. Mas você vê que lá, quem mora lá, gasta em libra, mas ganha salário em libra também, né? Você não pode. Eu me lembro que meu filho mais moço, que agora está em São Paulo, ele morou em Londres 3 anos, e eu fui visitá-lo, passei um tempo, uns 2 meses lá com ele. Aí eu saía e dizia, pá, filho, não deu. Eu ia tomar um café com a tua mãe, mas custava não sei tantos reais. O outro, fui jantar, fui fazer um lanche, custava não sei quantos reais. Pai, para. Não converte. Ele dizia assim, aqui se tu converte, tu não te diverte. Eu estava em férias, estava lá, sem fazer nada, passeando, aproveitando. Se converte, não te diverte, esquece. Esquece, tá pagando em real, está pagando em livro. Então, ou seja, para eles lá, né, talvez, eu estou falando aqui, o cara ganha 180 mil por mês, 200 mil por mês, para eles lá, evidentemente, que não é isso, né, em função do custo de vida. Mas é um ótimo salário, é um excelente salário para padrões, inclusive, do Reino Unido. Mas, ou seja, aí ele se dedica. Ele vai ter muito mais capacidade do que aquele não se dedica. Qualquer profissão. O engenheiro que se dedica muito mais vai ser melhor que aquele que não se dedica. O médico que se dedica vai ser melhor que o que não se dedica. O professor que se dedica mais aos seus alunos, estuda mais, vai ser melhor que o professor que não se dedica. Ora, isso é a lei natural da vida, né? E aí, com essa dedicação plena na profissão, ele vai utilizar o VAR justamente como assistente dele. Exatamente. Na hora que ele realmente precisar. E não se ele ficou na dúvida só. E o árbitro de vídeo, que também é árbitro, que está lá atrás dele, também não vai interferir. Vai fazer a leitura do jogo junto com ele. Ele teve a sensação do momento. Ele não vai interferir por 2 motivos. Primeiro, que ele já foi treinado para isso e ele sabe que é essa cultura lá do futebol, na Europa, na Inglaterra especificamente, de interferência mínima para eficiência máxima. Já começa por aí. E segundo, eu também não vou interferir toda hora, porque eu corro o risco dele não dar a mínima para mim e eu vou passar para o bobo aqui na cabine. Né? Tem um árbitro aqui no Brasil, eu até vou dar o nome dele. O pessoal do árbitro de vídeo tem até receio de chamar no vídeo. Porque ele já avisa, não vou. Está decidido, o lance acabou. Ele é meio durão assim e tal, mas foi escolhido o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro no ano passado, o gaúcho, Leandro Voaden. O pessoal do VAR tem medo dele. Ele não vai. Ele já foi uma vez lá e disse, não vou. É o que eu decidi. Claro, muitas vezes ele acompanha o VAR quando ele acha que pode realmente ter cometido um erro. Mas é o que menos se submete à interferência do VAR dentro do futebol brasileiro. O Voaden teve uma partida Vasco e CSA. Ele não deu um pênalti para o CSA, se não me engano. E o VAR chamou, porque talvez pudesse ser pênalti. Ele viu, voltou, mandou seguir o lance. E teve muita discussão. E, se eu não me engano, o Paulo César de Oliveira, aí ele explica exatamente isso. Ele fala, ele viu o lance aí, em velocidade, que aquele movimento não era o suficiente para causar o pênalti, mas em câmera lenta era. Começamos um pouquinho antes. Em câmera lenta, o movimento... Falou, ali, da forma que se encontraram, que subiram para cabecear, dentro do jogo, ele falou, para mim também não é pênalti. Deu a discussão, mas ele manteve. Justamente por isso, ele, na velocidade do jogo, na velocidade do lance, ele soube aplicar, utilizar o VAR. Ele até foi, nesse caso, olhar, mas ele optou pelo que ele viu dentro de campo para valorar. E isso é raro, né? E é como deve ser.
Você tem que ter sempre a imagem do lance do que aconteceu em velocidade real dentro do campo. Né? O Rodrigo Monte aqui entrou mandando um abraço para mim. Grande tenista, meu amigo aqui do Rio Grande do Sul. O ex-tenista. Então, o VAR é para isso, né? É para aquela questão que eu disse, é inquestionável. O árbitro ele tem que valorar aquilo que ele viu na hora. Pô, vai ver a câmara lenta, mas é para ver se houve ou não o contato. Não para ele discernir, não para ele interpretar. Né? Nesse tipo de lance, em que o VAR chamou, o VAR, a questão era muito simples. Não era para ter sido chamado. Exatamente. O árbitro tem que entender que aquilo lá não é o chamado erro gritante. O erro que a ética repudia e que ninguém aceita. Não é. É aquilo que faz parte das relações de contato dentro do campo de futebol. Marcílio, aqui para a gente já caminhar aqui para o final, tá, o papo está maravilhoso, tá muita coisa bacana. Mas assim, para a gente agora ir mais para a parte final, agora, há pouco tempo, a CBF ela disse que ela vai começar a liberar os áudios, disponibilizar os áudios depois da partida. Como que você vê isso? Eu confesso que eu tenho uma curiosidade muito grande em ouvir o que é conversado dentro das cabines do VAR, principalmente aqui no Brasil. Outro tenista aqui, ó. Pedro Felício, aqui da Sojipo. O Renato é craque na grama e no saibro. Ele fez no saibro, a grama e o saibro, a grama do futebol e o saibro da quadra de tênis. Pedro Felipe. Vamos lá. Agradeço a participação a todos que estão acompanhando aqui também. Muito obrigado. Mas, voltando, eles vão começar a liberar. Nós conversamos naquele lance da Ponte Preta, que esse realmente eu gostaria muito de ouvir a conversa, assim como muitos outros, que muitas vezes a gente, como torcedor ali atrás da TV ou como telespectador, que eles estão, como que eles chegaram nessa conclusão? Como que você vê também, para a gente já aqui finalizar, essa transparência? Eu entendo que ela é boa. É boa. Só que nós chegamos num ponto, né, como você falou, o sensor da trave ou a própria câmera para saber se a bola entrou ou não, do impedimento, para dar mais transparência às regras. Só que agora a gente precisa da transparência para aquilo que veio para dar transparência. É a transparência da transparência. Né? Também não tem um risco de acabar expondo demais a arbitragem em todo. Eu, particularmente, eu vejo com bons olhos. Mas como o Brasil ainda não aprendeu a manusear o VAR, eu também tenho um pouco de temor como que vai manusear as conversas dos árbitros, porque o torcedor também não tem muito... E até pelos clubes, só para concluir, como eles são a grande maioria associativo, ele é comandado e gerido por torcedores. Claro. É o problema do Brasil. E na minha experiência, quantas e quantas vezes, então tem que anular o jogo, Não tem que anular o jogo, não é assim que funciona. O erro de direito, nós discutimos isso, o erro de direito, mesmo com o VAR, é algo dificílimo. Para provar um erro de direito, o erro de direito ele só se sustenta praticamente quando o árbitro é réu confesso. O erro de direito ele só existe quando o árbitro não cumpre a regra por comprovado desconhecimento da lei ou por conhecê-la, não querer aplicá-la. E aí é desonestidade. Quer dizer, eu vou te dar um exemplo de erro de direito que não tem como o árbitro escapar. O jogador bate um pênalti, aí o goleiro vai para um lado, a bola pega na trave e volta. Eu estou jogando o goleiro para o lado contrário, já para não ficar perto da bola. O goleiro vai para um lado e a bola vai no outro lado. E a bola pega na trave e volta para o jogador que bateu o pênalti. E ele chuta e faz o gol. Não pode. Ele está tocando 2 vezes seguido na bola antes que o adversário o faça, porque a trave é neutra. Não? Se a bola pega no goleiro na trave, tudo bem. Mas não pode. Esse é um erro de direito clássico e que não tem defesa. Porque a imagem mata tudo. Fora isso, fora o lance, a bola entrou, não entrou, seria pênalti, não foi. Tudo isso, o árbitro tem que ser réu confesso, tem que chegar no tribunal e dizer
eu não marquei porque não quis, ou eu não marquei porque não conhecia a regra. Não tem como, mesmo que o VAR mostre que houve o erro, que o árbitro não aceitou, que tudo na regra, que é o seguinte, a regra 12, que é infrações e correções, ela começa a regra, seu primeiro texto, se o jogador, na interpretação do árbitro, cometeu uma das seguintes infrações, e aí segue tudo que o jogador vai fazer. Mas olha o início da regra, se na interpretação do árbitro. Inclusive, eu li quando você fez algumas referências também da regra, eu fui ler, até para procurar o contra-argumento que eu quero entender. E justamente é assim que a gente entende. E eu me atentei a um detalhe que antes, nas minhas primeiras leituras, eu não me atentava. E em vários momentos tem a critério do árbitro. A critério do árbitro. Ou seja, isso demonstra que, obviamente, quem decide é o árbitro dentro de campo. E aí eu vejo essa questão da conversa dos árbitros, não por eles, mas até pela imprensa, às vezes, ser mal interpretado e começarem a tentar, mas ele disse isso, então ele não estava entendendo a regra. E eu tenho bastante dificuldade, às vezes, para explicar em algumas situações, falar, olha, o fato sempre vai ser uma interpretação e dificilmente, não é porque ele interpreta de uma forma que isso é um erro de direito efetivo, que ele desconhece a lei. Exatamente, só que confundem a forma de interpretação com o erro em si. Vai dar muita discussão ainda, né? Para quem está do lado do jurídico é interessantíssimo, para quem não apita mais também porque tem muita coisa para se analisar, mas para quem está dentro de campo ainda, a gente tem bastante, acho que acredito, né, que temos um percurso ainda longo de adaptação, né, com a tecnologia, porque o futebol ele é um pouco refratário à tecnologia, até nós mesmos que até concordamos também ficamos um pouco, porque o futebol é aquilo que é jogado há mais de 158 anos. Né? E a hora que acabar com a discussão do futebol, acaba o futebol, acaba o futebol. Está cheio de tenista aqui, ó, Guto Gassi, Augusto Santa Cruz do Sul, grande tio Renato, abração, jogava com meu filho. Mas o pessoal do tênis aqui tudo, viu? Mas aí, sobre isso aí, sobre essa discussão toda, em 94, na Copa do Mundo, foi onde começaram as transmissões com muitas câmeras, enfim, né? E começou a potencializar os termos de arbitragem. E eu falei com o Dr. João Avelange, Dr. João, como chamava ele, a FIFA não pensa em utilizar recursos eletrônicos? Isso em 94. Passou a tentar pensar nisso em 2010. Em 94, aí ele passou a mão no meu ombro, que jeito disse, meu filho, aquela maneira dele assim, agora você volta para Porto Alegre, apita um Grenal lá e você anula 2 gols com a ajuda do computador, você marca 3 impedimentos com a ajuda do computador, você marca 3 pênaltis com a ajuda do computador, termina o jogo, os torcedores, meia dúzia de torcedores do Grêmio Internacional vão sentar num bar, tomar cerveja, eles vão discutir o quê? Ou seja, a ideia que se tinha dentro do futebol era essa, de que o erro da arbitragem, e o árbitro erra como erram os jogadores, mas o erro da arbitragem ele acaba alimentando a discussão. E ao alimentar a discussão, ele alimenta toda a engrenagem que existe no futebol. Só que de 94 para 2010, nós tivemos uma mudança RJ Seara, que aqui, um abração. É meu sócio. A presença de vocês aqui. Um abraço. Então, de 94 para 2010, o esporte passou a ser uma indústria, faz parte da indústria do entretenimento, muito forte. Né? O esporte, de uma maneira geral, envolve mais de 800 bilhões de dólares por ano no mundo todo, e boa parte disso é o futebol. E foi como nós falamos no início. Quer dizer, não deixar perder a credibilidade. Você tem que ter a integridade, compliance. Caso contrário, você perdendo a credibilidade, você perde os patrocinadores
Você perde todo aquele recurso necessário para fazer toda a engrenagem de futebol funcionar no mundo inteiro. E a partir daí o recurso eletrônico realmente mudou. Nós temos que pensar o futebol antes e depois do VAR. A regra é a mesma, né? Ela não mudou a maneira de ser aplicada. Simplesmente mudaram os recursos que os árbitros passaram a ter para aplicar a mesma regra e, tanto quanto possível, errar menos, né? O impedimento praticamente zerou. Na questão de interpretação vai ser um problema. E, no mais, é muito treinamento e, acima de tudo, a personalidade do árbitro. Daquele que está dentro do campo, não se deixar influenciar por aquele que está na cabine de VAR. Porque não é o VAR que decide. Quem decide é o árbitro. A responsabilidade é dele, quem vai assinar a súmula é ele. Ou seja, é ele que vai assumir a responsabilidade por tudo que ele fizer, independente do VAR ter chamado ou não para ele olhar o monitor. E aí nós vamos ver, vai ter a diferença dos melhores e dos piores, como qualquer profissão. Marcília, o papo está muito bom, a gente já precisa encerrar aqui. Eu queria agradecer muito o que eu te disse da outra vez, da nossa rápida discussão. Eu digo de novo, foi uma aula. Muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu falo por mim, pelo meu sócio, por todos que trabalham aqui no escritório. Ele já tem 25 anos no futebol, eu tenho um pouco mais de 10 anos, não vou ficar dentro dos 10 anos, mas ainda atuar nessa área me traz muitas dessas coisas boas e poder ter o contato com alguém que eu vi apitar também, que eu sou de 84, eu assisti jogos apitados por você, vi comentando, e agora compartilhar conhecimento, isso é muito bacana, e é um privilégio assim, para a gente, para mim pessoalmente, para o escritório principalmente, inenarrável. Muito obrigado por ter aceitado o convite e muito obrigado mesmo, viu? Foi tão bom que passou rápido. Eu olhei aqui, são 20h15 já, troço 1h15. Exatamente. Quando é bom passar rápido, a gente não se dá tempo, a conversa foi boa, a condução da conversa foi ótima, Felipe. Aqui o CS Paiaia, aqui, mestre Renato, referência na arbitragem, ser humano. Puxa, muito obrigado, fico sensibilizado ao CS Paiaia. Né? Mais um ouvinte nosso aqui, o Everton Neto também. Enfim, muita gente entrando, muito obrigado pela presença de todos aqui e obrigado pela companhia, obrigado pelo convite e fico à disposição. Quando quiser fazer outros bate-papos desses, com certeza faremos. É um prazer enorme. Né? Muito obrigado, Marcília. Boa noite e boa semana. Boa noite e um grande abraço a vocês todos.